eu sou Eduarda, vou apresentar a análise do impacto da pandemia de Covid-19 na rotina do Serviço de Cirurgia Geral de um hospital de ensino do interior do Rio Grande do Sul. Então, no final de 2019, os primeiros casos de Covid-19 apareceram em Wuhan, na China. Em fevereiro de 2020, a doença chegou no Brasil. Em março de 2020, ela foi classificada como uma pandemia mundial pela OMS. O principal acometimento que se sabe é o acometimento pulmonar e sabe-se que a doença tem uma alta capacidade de transmissão. Pode levar a infecções leves a graves e algumas até com necessidade de UTI. Como a população não tem defesas naturais, tem uma mortalidade muito elevada e também essa pandemia ocasionou uma sobrecarga dos serviços de saúde e teve uma dificuldade de gerenciamento dos recursos humanos e materiais. E por isso foram suspensas as cirurgias eletivas e houveram campanhas de isolamento social. E nessa situação, como é que ficaram os pacientes cirúrgicos? Então, o objetivo desse estudo foi analisar o impacto da pandemia de Covid-19 nas principais patologias cirúrgicas abdominais atendidas no Serviço de Cirurgia Geral desse Hospital de Ensino do Interior do Rio Grande do Sul. Os questionamentos foram se houve demora na procura por atendimento, foram casos mais graves, com mais complicações, houveram mais hérnias encarceradas, estranguladas, mais colecistectomias convencionais, convertidas, teve um maior tempo de internação, uma maior necessidade de UTI e de uso de antibióticos. A metodologia foi realizada um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo. Os dados secundários foram oriundos dos prontuários dos pacientes cirúrgicos atendidos no Hospital Santa Cruz de janeiro a julho de 2019 e de 2020. A amostra constituiu-se de 445 prontuários de pacientes de 18 a 80 anos, sendo 215 pacientes atendidos em 2019 e 230 pacientes atendidos em 2020. Quanto aos resultados, quanto às características descritivas dos pacientes atendidos nesses períodos. Quanto ao sexo, não houve distinção. Quanto à faixa etária, o que chamou a atenção é que na faixa etária de 61 a 80 anos, em 2019 foram 43 pacientes atendidos. Em 2020, pandemia, houveram 72 atendimentos. Quanto às doenças, também não houve uma variação entre os anos. Descrição das patologias atuais apresentadas pelos pacientes atendidos no Serviço de Cirurgia Geral. Colecistite em 2019 foram 27 casos, em 2020 34 casos. A coledocolitíase e o abdômen agudo perfurativo também tiveram aumento de casos. A coledocolitíase em 2019 não tiveram casos, em 2020 foram 9 casos, e o abdômen agudo perfurativo em 2019, 2 casos, em 2020, 7 casos. O trauma contuso penetrante teve uma redução, em 2019 foram 10 casos, em 2020 apenas 5 casos. Então, corroborando esses dados trazidos, outros estudos do Brasil, da Inglaterra e dos Estados Unidos também evidenciaram a redução nesses atendimentos por trauma, principalmente os contusos e de acidentes automobilísticos, porque houve uma menor circulação de pessoas devido às medidas de isolamento social. O aumento dos casos de colecistite aguda e coledocolitíase podem estar associados ao atraso nas cirurgias seletivas de colecistectomia. Já nos casos de coledocolitíase em especial, os procedimentos para a remoção desses cálculos, que é a CPRE ou a exploração cirúrgica das vias biliares, aumentam significativamente os custos e a morbidade pós-operatória, que varia de 14% a 20%. Quanto às características dos atendimentos desses pacientes nesse período. No caráter do procedimento sendo de urgência e emergência, houve um aumento. Em 2019 foram 116 casos, em 2020 137 casos. Quanto ao tipo de cirurgia, a laparotomia exploratória e a colecistectomia convencional foram as duas que tiveram aumento em 2020 em comparação a 2019, conforme a tabela. Já as hernioplasties que foram operadas em caráter de urgência, 2019 foram apenas 2 casos, sendo 2 casos umbilicais. Em 2020 foram 6 casos, 3 umbilicais, 2 inguinais e 1 incisional. Continuando a tabela, o tempo de permanência em UTI também teve um aumento, assim como a necessidade do uso de antibiótico. Conforme a tabela, na UTI de 12 pacientes em 2019, 20 precisaram permanecer em UTI em 2020, quanto ao uso de antibiótico, 113 em 2019 a 135 em 2020. Quanto ao óbito transoperatório, em 2019 não houveram casos, em 2020 foram 3 casos. Quanto ao óbito pós-operatório, em 2019 foram 2 casos, em 2020 6 óbitos. Quanto à necessidade de CPRE, em 2019 foram 2 pacientes que precisaram, em 2020 8 pacientes. Quanto ao tempo de internação por patologia apresentada, teve uma redução, principalmente no abdômen agudo perfurativo e no trauma contuso e penetrante, conforme os dados apresentados na tabela.
Então, o aumento das colecistectomias convencionais, laparotomias exploradoras, óbitos trans e pós-operatórios, necessidade de UTI e de uso de antimicrobianos alertam para uma provável maior gravidade dos casos. Quando encarceradas, as hérnias geram um aumento importante na morbimortalidade, constituindo-se de emergências cirúrgicas pelo risco de isquemia do conteúdo do saco herniário. Questiona-se a suspensão de herniaplastias e colecistectomias eletivas, que têm uma pequena permanência hospitalar e baixo índice de complicações, o que pode acarretar no surgimento de casos mais graves com maior necessidade de UTI e antibióticos, aumentando os custos hospitalares, a morbimortalidade e o consumo de recursos materiais e humanos, que era o que se pretendia evitar. Como sugestão, foi trazido que os períodos de quarentena e realização de testes para manutenção de alguns procedimentos eletivos poderia ser feito, minimizando a transmissão. Quanto às campanhas de isolamento social, os dados compilados nesse trabalho não apresentaram evidência sobre um aumento de tempo para a procura por atendimento por parte dos pacientes com quadro de abdômen agudo. Então, concluiu-se que, apesar de relativamente controlada, com redução importante dos casos e óbitos após a vacinação em massa da população a nível mundial, a pandemia de 2019 representou um desafio sem precedentes para o sistema de saúde. Daí se teve a importância de extrair o máximo de conhecimentos e dados relacionados a essa crise mundial para que se possa estar mais preparado em possíveis situações semelhantes no futuro. Assim, o presente estudo evidenciou dados importantes sobre o impacto das medidas de contenção da pandemia sobre a rotina cirúrgica e trouxe novos questionamentos que podem estimular outros trabalhos nesse âmbito. Como sugestão, tem-se manter um banco de dados atualizado dos casos cirúrgicos e os prontuários completos. Aqui são as referências. Obrigada.